A droga psicoativa mais consumida do mundo não é a maconha, não é o álcool, é a cafeína. E o Brasil contribui bastante para esses dados. De todo o café consumido no mundo, cerca de 15% é consumido somente no Brasil. Isso não necessariamente é algo negativo, porque nós sabemos que a cafeína, se for consumida nas doses corretas, ela pode trazer diversos benefícios. Mas eu aposto que você nunca ouviu falar sobre as recomendações em relação ao consumo dessa substância. Por isso, no vídeo de hoje eu quero explicar para você algumas recomendações da ciência em relação ao consumo da cafeína. Lembrando também que a cafeína não está presente somente no café, mas em alguns refrigerantes, chás, chocolate, pré-treino, termogênicos, dentre outros alimentos, suplementos e bebidas. Mas é claro, para você que não me conhece, meu nome é Gustavo Kobayashi e aqui no canal eu falo sobre a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento de um jeito simples e fácil para que qualquer pessoa consiga entender. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e deixe seu like nesse vídeo para eu saber a relevância desse tema. Assim eu posso trazer mais conteúdos, mais conhecimentos nesse sentido. Agora, sem mais enrolação, vamos direto ao assunto. A cafeína, se for consumida nas doses corretas, ela pode trazer alguns benefícios, como por exemplo, aceleração do metabolismo, ela traz uma proteção para algumas doenças cardiovasculares, ela também traz uma redução no risco de diabetes tipo 2, mas o principal benefício, aliás, é esse motivo que faz a maioria das pessoas procurar a cafeína, é que ela traz mais energia, mais disposição para o seu dia. Muitas pessoas dizem que só começa o dia delas quando elas tomam aquela xícara de café. E o que acontece no nosso cérebro para ela trazer esse efeito? Para a cafeína dar mais disposição, mais energia, como que ela funciona no nosso sistema nervoso? Bom, no nosso organismo existe uma molécula chamada adenosina. A adenosina, uma das funções dela é trazer a sensação de cansaço, a sensação que você precisa descansar. É por isso que conforme o dia passa, os seus níveis de adenosina eles vão subindo, eles vão aumentando no seu organismo. A adenosina ela vai trazer esse efeito se ela for encaixada em receptores específicos no nosso cérebro. E é exatamente aí que a cafeína atua. A cafeína é uma outra molécula que vai ser encaixada nesses receptores, ela ocupa o espaço da adenosina. Sendo assim, a adenosina não consegue ser encaixada e com isso ela não vai trazer a sensação de cansaço. A gente diz de forma mais técnica que a cafeína é uma antagonista da adenosina, porque como eu disse para você, ela ocupa o espaço da adenosina nos receptores, como a adenosina não consegue ser encaixada, ela não traz a sensação de cansaço. Para que isso fique mais simples, eu quero fazer uma analogia. Imagina que a adenosina são os carros dos moradores de um condomínio. E no estacionamento desse condomínio existem algumas vagas específicas para a adenosina, para cada tipo de adenosina. No caso, para os carros, como eu disse para você. Essas vagas são os receptores da adenosina. Para que tudo funcione como deve funcionar nesse condomínio, todo mundo deveria estacionar na sua vaga. Ou seja, se a adenosina for encaixada em receptores específicos, tudo funciona como deve funcionar. Você sente o cansaço quando deve sentir esse cansaço. Lembrando que o descanso também é super importante para a nossa saúde. O sono é super importante para a nossa saúde em geral, para tudo que você pensar na sua vida. A cafeína, nessa nossa analogia, é como se fosse um convidado de uma pessoa que mora nesse condomínio, que não sabia que não poderia estacionar naquele estacionamento, entrou e estacionou na vaga de um outro morador. Estacionou na vaga de outra adenosina, vamos dizer assim. Então, o que acontece é que o morador, a adenosina, não consegue ser encaixada nos receptores. E assim, nada vai funcionar como deveria funcionar de forma natural, que era você sentir esse cansaço mais à tarde, para a noite, quando é o período que você vai descansar. Então, a gente pode dizer que a cafeína ela traz sim mais energia, ela traz sim mais disposição, mas o principal efeito dela no nosso cérebro é impedir com que você sinta esse cansaço. Ela impede com que você sinta que está na hora de você descansar. E aí você tem a impressão que você está mais disposto, que você tem mais energia para o seu dia. Até aí, tudo bem. O problema acontece quando você começa a consumir doses muito elevadas de cafeína em horários errados também. Já vou falar um pouquinho sobre esses horários. Quando você consome muita cafeína em horários errados também, ocorre uma desregulação de todo esse sistema que eu falei para você, dos receptores de adenosina. Então, o que basicamente começa a acontecer na sua rotina é que você não toma mais a cafeína para potencializar o seu desempenho, para se sentir melhor, para ter mais foco, para ter mais energia. Você toma essa cafeína para não sentir muito cansado, você toma para sentir normal. Então, a cafeína começa a ser utilizada nesse momento não como algo que potencializa, e sim algo que te leva para aquele nível normal, para que você consiga pelo menos começar o seu dia.
Muita gente sem cafeína sente dores de cabeça, sente muito cansaço, sente muitos sintomas parecidos com a dependência. A gente sabe que a cafeína não pode ser considerado um vício em si, porque ela não atende outros critérios desse transtorno do vício, mas sim ela pode trazer uma certa dependência. Voltando a utilizar aquela nossa analogia do estacionamento no condomínio, é como se aquele morador convidasse uma pessoa e esse convidado sempre estacionasse na vaga de outro morador. E como ele está sempre estacionando em várias vagas, em diferentes horários, aquele estacionamento começa a se adaptar. Ele começa a construir mais vagas e aquele morador que tinha sua vaga ocupada, ele começa a ficar mais atento. Logo que aquele visitante sair, ele já entra com tudo nessa vaga. Olhando agora do ponto de vista do cérebro, a gente tem um aumento dos receptores de adenosina e essa adenosina fica mais sensível. Então assim que aquele efeito da cafeína vai embora, a adenosina ela volta com tudo. E o que acontece é que você se sente mais cansado do que você estava antes de consumir aquela cafeína. E isso vai trazer aquele efeito que eu falei para você. Você começa a consumir a cafeína não para aumentar o seu desempenho, mas para sair daquele cansaço, daquele down que você tem quando você começa o seu dia. E isso vai perdurando ali por todo o seu dia. Você toma pela manhã, você toma no almoço, você toma à tarde, você toma à noite. E isso vai trazer diversas outras consequências também, como aumento de risco de várias doenças cardiovasculares. Então, para que você utilize a cafeína da maneira correta, para que você utilize ela para aumentar o seu desempenho e não para te tirar de algo negativo, eu vou passar para você 5 recomendações da ciência em relação a esse consumo. E a primeira recomendação é em relação à quantidade de cafeína que você deve consumir ao dia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a recomendação é de até, no máximo, 400 mg de cafeína por dia. Isso tá para uma pessoa adulta, acima de 18 anos. Isso significa mais ou menos de 3 a 4 xícaras de café coado. Estou falando do coado, não estou falando do expresso. Bem importante você considerar isso. E aí, muitas pessoas dizem assim: então, Koba, então eu estou dentro aqui do normal. Eu consumo ali 3 xícaras de café pela manhã, 4 xícaras no máximo. Eu estou bem, eu estou dentro do que é recomendado. Mas muito cuidado, porque como eu falei para você, a cafeína não está presente somente no café. Ela está presente, por exemplo, nos energéticos, em alguns chocolates, em algum achocolatado, no pré-treino, no termogênico, em alguns tipos de chá, em alguns tipos de refrigerante. Então, a pessoa ela entra em um tipo de auto-engano. Ela consome, por exemplo, 4 xícaras de café pela manhã, depois ela come um chocolate meio amargo, ela toma um chocolatado, pega um refrigerante, à tarde ela toma um energético, antes de ir para a academia ela toma um pré-treino, junto com esse pré-treino ela toma mais uma xícara de café, à noite ela toma outra xícara, aquele cafezinho depois do jantar que é péssimo para a nossa saúde. Então, no fim do dia, essa pessoa está consumindo mais de 10, mais de 15 xícaras de café. Só para você ter uma noção, existem alguns tipos de pré-treino que em algumas doses você consegue consumir de uma vez 10 xícaras de cafeína. E tem gente que vai lá e consome isso junto com mais café, porque a pessoa não tem noção do quanto de cafeína ela está ingerindo e quanto ela pode ingerir. Não é à toa que a causa mais comum de AVC em jovens de 20, 25 até 30 anos é o excesso de cafeína. E muitas vezes não vem pelo excesso do café, e sim desses pré-treinos, dos termogênicos, que são tipos de suplemento que as pessoas que fazem atividade física, principalmente musculação, costumam utilizar. Então, se você consome esse tipo de suplemento, muito cuidado para você não passar dessa quantidade recomendada por dia de até, no máximo, 400 miligramas. A partir daqui, nós entramos na segunda recomendação da ciência, que é em relação ao horário que você vai consumir essa cafeína. Isso também é super importante. De acordo com os maiores estudos em relação à cafeína, não é interessante que você consuma ela logo depois que você acorda. Então você acordou e nos primeiros 30 minutos que você despertou, você já toma uma xícara de café. Não é a melhor recomendação. A recomendação da ciência é que você espere mais ou menos 1 hora e meia, e que você tome antes a cafeína somente se você fizer alguma atividade física. Então, se você já tem o costume de acordar na primeira 1 hora já fazer uma atividade física, aí sim você pode consumir a sua cafeína. Se não, espera mais ou menos 1 hora e meia, porque senão você pode desregular o seu ciclo circadiano, você pode aumentar os seus níveis de cortisol, isso vai afetar a sua rotina. Você ingeriu a sua cafeína mais ou menos 1 hora e meia depois que você acordou, tudo bem até aí, mas até que horas eu posso ingerir mais cafeína? Então eu tomei uma xícara de café ali pela manhã, 1 hora e meia depois, eu posso tomar até que horas? Posso consumir até que horas essa cafeína? De acordo com a recomendação da ciência, até no máximo 3 horas da tarde, tá? Eu recomendo que você não passe das 2 horas da tarde. E por quê, Koba? Por que eu não devo passar desse horário?
A gente sabe que a meia-vida da cafeína, que é quando metade daquela cafeína consumida vai ser processada pelo seu organismo, vai sair do seu organismo, isso pode demorar até, por exemplo, 9 horas. Então, se você consome cafeína ali a partir das 3, 4, 5, 6 horas da tarde, 7 horas da noite, você vai estar afetando o seu sono, mesmo que você não perceba. É muito provável que se você consumiu uma xícara de café, por exemplo, umas 4 horas da tarde, que se eu fizer um exame de polissonografia com você, a gente vai ver alterações claras na qualidade do seu sono, certo? Então, mesmo que você não sinta, mesmo que você tenha certeza que você está dormindo super bem, muito cuidado com o horário que você está consumindo a cafeína. E aqui vai um outro alerta, porque no Brasil as pessoas têm esse péssimo hábito de tomar esse café à tarde ou aquela xícara de café depois do jantar. A pessoa vai jantar 10 horas da noite, 11 horas da noite e ainda toma uma xícara de café. Ela pode achar que está dormindo super bem porque ela não demora para dormir, ela consegue dormir super bem, mas se a gente fizer alguns exames, vamos ver que a qualidade do sono dessa pessoa está sendo prejudicada. E eu já gravei um vídeo inteiro falando de todas as consequências de você dormir mal ou de você ter uma baixa qualidade do sono. Se você quiser ver esse vídeo, é só entrar aqui no canal e você vai encontrar esse vídeo com facilidade. A terceira recomendação da ciência em relação ao consumo da cafeína é que você não consuma cafeína todos os dias. Que pelo menos um dia da sua semana você fique sem nenhum tipo de fonte de cafeína. E por que isso é importante? A cafeína, como eu falei para você, é uma droga psicoativa. Isso significa que ela atua no nosso cérebro, no nosso sistema nervoso. E ela também é considerada uma substância dose dependente. O que isso significa? Isso significa que se você toma uma xícara de café hoje, você vai ter um determinado efeito, você vai ter mais disposição, mais energia, você vai ter mais foco naquilo que você precisa fazer. Só que se todos os dias você tomar essa xícara de café, depois de um mês, depois de 2 meses, aquela mesma xícara de café não vai trazer os mesmos efeitos. Você vai precisar de mais cafeína. E o que acontece na prática é que as pessoas começam a aumentar essa dose sem perceber. Elas começam a tomar uma xícara hoje, passam um mês, tomam 2 xícaras, depois 3, 4, 5. Quando vê, ela está enchendo a caneca dela de café todos os horários, todos os momentos, porque ela não consegue ficar sem essa cafeína. Então, a recomendação da ciência é que você fique pelo menos um dia da sua semana sem a cafeína. Se hoje você ficar um dia na semana sem cafeína e você já sente dor de cabeça, muito cansaço, então isso já são os sinais que você está dependente dessa substância. É preciso que você passe por esses momentos de dor, que você passe por esses momentos de cansaço, para que o seu cérebro regule novamente esse contato com a cafeína, que você possa ter uma boa relação com essa substância, utilizando ela para potencializar o seu resultado e não para você chegar em níveis normais. A quarta recomendação da ciência é em relação às fontes de cafeína, porque como eu falei para você, você pode encontrar cafeína em alguns alimentos, em algumas bebidas, em alguns suplementos, mas qual seria a melhor fonte de cafeína? As melhores fontes são aquelas mais naturais, como por exemplo um café coado de boa torra, orgânico, isso seria uma boa fonte. Aquilo que não seria uma boa fonte são alimentos mais industrializados, com açúcar, com muitos elementos químicos, como por exemplo os energéticos, porque além de ter vários processos químicos e elementos químicos naquela bebida, você tem ainda muito açúcar. Alguns tipos de pré-treino também não são tão bons para a sua saúde, depende do pré-treino, você precisa pesquisar, consultar, claro, um nutricionista, mas pense sempre em fontes mais naturais, como por exemplo o chocolate mais amargo, o cacau, eles vão trazer boas fontes de cafeína mais naturais e sem muitos aditivos, sem muitos elementos químicos e sem o açúcar que você encontra nos energéticos. E por fim, a quinta recomendação da ciência é quem não deve consumir a cafeína. Mulheres grávidas, pessoas que sofrem com algum tipo de problema no fígado, no estômago, pessoas hipertensas, pessoas com insônia e ansiedade não devem consumir a cafeína ou pelo menos devem consultar um profissional. Especificamente para as pessoas que sofrem com insônia e ansiedade, eu não recomendo que você ingira nenhum tipo de cafeína. Por quê? Primeiro, porque a insônia, é claro, se você ingere cafeína, você tende a ficar mais desperto, vai ficar ainda mais difícil de você dormir, mesmo que você não perceba essa diferença ingerindo a cafeína. E no caso das pessoas com ansiedade, o que acontece é que a cafeína, muitas vezes, ela traz muitas reações parecidas de uma ansiedade. Então ela acelera mais o seu coração, você respira de forma mais ofegante, você começa a transpirar pela mão. E a pessoa que já foi diagnosticada com ansiedade pode associar essas reações fisiológicas
com uma possível ansiedade. Então você começa a entrar em um loop, de forma que as reações da cafeína podem desencadear, por exemplo, uma crise de ansiedade ou um ataque de pânico, que é muito pior. Então, muito cuidado para você que sofre com ansiedade, não ingira a cafeína, isso vai ser melhor para a sua saúde, principalmente quando você ainda não consegue diferenciar as reações da cafeína com as reações de uma possível ansiedade. Eu sei que trazendo todas essas informações sobre a cafeína dá até um medo de consumir essa substância, mas pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. Se você consumir seguindo essas recomendações, pode ter certeza que você só vai colher benefícios da cafeína. Ela pode ser consumida desde que você saiba como utilizá-la ao seu favor. E se você gostou desse conteúdo, mas quer saber mais sobre toda a ciência por trás do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, no primeiro link aqui da descrição você encontra a minha comunidade, a comunidade Kaizen. Lá toda semana eu posto algum conteúdo com resumo de vários artigos científicos, pesquisas sobre algum conhecimento dentro da área da neurociência, do autodesenvolvimento, para que você viva uma vida melhor. Lá eu já postei vários conteúdos sobre cafeína, sobre ansiedade, sobre procrastinação, sobre hábitos, enfim, aprendizagem. Você pode encontrar todos esses conhecimentos na minha comunidade. Se você quiser saber um pouco mais, é só clicar no primeiro link da descrição. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo em um próximo vídeo ou dentro da minha comunidade. Até logo!